Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcia, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica sagrada, no projeto de vermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos vendo a leitura de número 166, no livro de Crônicas, 1 Crônicas 24 a 26 e Cantares de Salomão 4. Vamos dar início à nossa leitura. 1 de Crônicas 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Sadoc dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maioria do santuário e maioria da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Samaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Sadoc, o sacerdote, e Aimeleque, filhos de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre a casa dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou contra outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miaquim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá e a décima Secanias, a undécima a Eliasibe e a duodécima a Jaquim, a 13ª ao Pá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga e a 16ª a Imer, e a 17ª a Zi e a 18ª as Pises, e a 19ª a Petaías e a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Amazias. O ofício deste no seu ministério era entrar na casa do Senhor, e segundo lhe fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael e Gedias. Dos filhos de Reabias, Isaías era o chefe. Do Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel, e o terceiro Jaquimeão, e o quarto dos filhos de Uzuel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isaías, dos filhos de Isaías, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. E dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno e Soão, e Zacur e Ebri. De Mari, Eleazar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali e Éder. E Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos, menores lançaram sorte igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão perante o rei Davi, e Sadoc e Aimeleque, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Emã e de Tum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número de homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, e Geri, e Jesaías, Isabias, e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Bosquias e
Matanias, Ezuel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliate, e Gidalte, e Romante Ezer, e Josbecasa, e Meloti, e Oti, e Maziote. Todos esses foram os filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhos. Todos estes estavam ao lado do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltério e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf e Gedutum e Emã. E era o número deles juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Todos eles, mestres 288. E deitaram a sorte acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com os discípulos. Saiu, pois, a primeira sorte a Zaf, a saber, a José, segundo a Gedalias, e eram eles seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacua e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Ziri e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias e seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei e seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Azabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jerimote, a seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Aliata e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Altia e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gildalte e seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romanti, Ezer e seus filhos e seus irmãos 12. Quantas divisões dos porteiros dos Coraitas foram Meselemias, filhos de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Jonão, o sexto, e Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabede, o segundo, Joá, o terceiro, Jacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuvetaí, o oitavo, porque Deus tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otine e Rafael, e Obed e Eliasebe com seus irmãos, e com valentes Iú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom, ele e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Ozá, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sine, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Elquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Ozá foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem a casa do Senhor. E lançaram sorte assim, os pequenos como os grandes, segundo a casa de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente de Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E Obed-Edom e do sul, e seus filhos da casa das tesourarias. A Supim, a Ozá, e do ocidente, com a porta Selequite, junto a caminho da subida.
uma guarda de fronte de outra guarda. Ao oriente estava 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém a tesouraria de 2 em 2. Em Parbá, o ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos de Coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, aí tinha cargo de tesouros na casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Adã, Gersonita foi chefe dos pais Jeieli. Dos filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seus irmãos. Estes tinham os cargos de tesouros da casa do Senhor. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos osieritas. Zebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Ezicri, seu filho, e Zelomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos da guerra consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul filho de Equis, e Abiné filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora. Por oficiais e por juízes dos hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo de ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos hebronitas era Jerias, o chefe dos hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazé de Gileade, e seus irmãos homens valentes dos 1.700 chefes dos pais, e o rei Davi o constituiu sobre Benitas, e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus, para todos os negócios do rei. Agora, meus irmãos, vamos estar lendo Cantares, capítulo 4. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como das pomas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos bronques de valorosos. Os teus 2 peitos são como os 2 filhos gêmeos de gazela, que se apacentam entre os vídeos. Antes que refresque o dia e caio as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Seni e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste meu coração, minha irmã, minha esposa, tiraste meu coração com um dos teus olhos, com o calor do teu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha, esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e aroma dos teus bálsamos do que de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro da tua veste é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. O nardo é o cafrão, o cálamo
é a canela, e toda sorte de árvore de incenso, e mirra, e aloés, com todas as principais especiarias. Eis a fonte do jardim, poço das águas vivas, que corre do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Se vieste do meu amado para o seu jardim, e comeste os seus frutos excelentes. Graças a Deus. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor agora, agradecendo por esta palavra que acabamos de oremos. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos a Ti por essa leitura que acabamos de ver. Peço que o Senhor grave essa leitura no nosso coração e mente, e que possamos viver ela cada dia, Senhor. Dai-nos um dia abençoado na Sua presença, e que o Espírito Santo possa falar mais alto, mais forte nos nossos corações. Senhor, abençoa cada um que está nesse projeto de ver a Bíblia toda em um ano. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te pedimos a Tua boa mão, te pedimos que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que a cada dia mais nós possamos estar mais próximo da Tua face, Senhor, e vermos a Tua grandeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço a Tua bênção, te peço a Tua graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, e amém. E amados irmãos, vamos até a próxima leitura, em nome de Jesus. Amém.